Vereador Cláudio Libardi. Bom dia, presidente. Não lhe cumprimentei no dia de hoje. Vereador. Bom dia aos demais vereadores. Meus cumprimentos a todos. Quem nos acompanha também pela TV Câmara, canal 16, e pela Rádio Caxias. Rádio Caxias não, né? E também nos acompanha pelas redes sociais. Queria agradecer ao Marcos Vaz, que mandou um abraço para o meu amigo Seu Arones. Ele esteve aqui na sessão da terça-feira, presidente. Aproveitar e agradecê-lo. Mas vamos lá. Rádio Caxias que acompanha as meninas do Juventude, acompanha também o futebol masculino. Primeira coisa, eu não me sinto capaz de responder o vereador Sandro Fantinel, porque eu acho que essas questões, especificamente, quando são tratadas por nós, elas são tratadas com uma superficialidade tamanha. Então, eu não trato dessas questões especificamente. Me solidarizo às mulheres, discordo do senhor, mas vida que segue. Primeira questão é a questão do lucro. Bom, a gente teve alteração através da lei da SAF, da tipificação dos clubes, mas o Juventude, por exemplo, continua sendo uma associação, como é a Associação de Moradores do Bairro Fátima, como é a Associação de Moradores do Cristo Redentor, não vai ter fins lucrativos. Então essa é a primeira coisa que precisa ser estabelecido, né? Não preciso eu falar quanto é o débito dos clubes do Brasil com a Receita Federal, quanto é o problema tributário, quanto é os débitos relativos ao FGTS, quantos são os débitos relativos ao recolhimento de verba previdenciária. Então, discordo nesse primeiro ponto. O objetivo de um clube de futebol não é dar lucro quando ele não está estabelecido no sistema de SAF. A questão, para mim, principal do debate que foi proposto é a diferença entre equiparação e equidade. Ninguém aqui veio requerer que os investimentos do futebol feminino sejam investimentos comuns aos investimentos do futebol masculino. E quanto a isso, não há nenhum problema do investimento do futebol masculino ser maior que o investimento do futebol feminino. Em razão do desenvolvimento do esporte, em razão do investimento, em razão de ser a paixão nacional, e são questões que nós podemos debater por um período longínquo de tempo. A questão se trata na relação de equidade do futebol masculino com o futebol feminino. Se o futebol feminino promove 10% da mobilização do futebol masculino, por que ele não recebe 10% da verba que é destinada ao futebol masculino? Essa é a questão que nós temos que debater. A gente não pode cobrar que haja um investimento comum, mas a gente pode cobrar que haja um investimento minimamente justo. E as alterações no regramento dos clubes da Série A, com a obrigação da criação por aqueles que estão inscritos junto à CBF de times de futebol feminino, são um avanço significativo. Não preciso eu falar para vocês que isso alterou os rumos do esporte. Agora, deve haver um pensamento do clube de vender a camisa de forma Peço comum. a palavra, presidente. De garantir que as pessoas possam ter o mesmo patrocínio no futebol masculino como no futebol feminino. Eu sou alviverde, o Juventude faz um exemplo ao Brasil, quando faz investimento no futebol feminino, conseguiu avançar no último período, quase foi campeão gaúcho do futebol feminino. Então isso, para mim, é de suma importância. Mas, por fim, eu queria tratar que, infelizmente, nós tratamos aqui de um caso isolado, mas é algo que, infelizmente, perpassa a nossa realidade, não exclusivamente no futebol, mas na realidade da sociedade, né? Uma notícia de 1º de abril. Após ato racista, Internacional rescinde contrato com atleta do Sub-20. Uma atleta do Sub-20 do Internacional jogou uma banana no banco do Esporte Clube do Recife durante uma partida do futebol feminino. É algo que, presidente, eu sempre costumo falar o que eu acho importantíssimo, o que eu acho menos importante. E eu acho que são debates que nós fazemos aqui que, infelizmente, temos que fazer. Porque deveriam ser desnecessários à sociedade. Não é possível que em 2025 uma pessoa se preste a levar uma banana, vereador Pedro, para jogar numa outra atleta, sendo atleta profissional de futebol. De imediato, sua parte, vereador Estela. Muito obrigado, vereador Cláudio. Então, me sinto no espaço de falar sobre essa questão do elogio, entre aspas, flor. Isso pode reforçar uma imagem que a sociedade já tem acerca de nós mulheres, que é a imagem da fragilidade, a imagem da delicadeza, a imagem da necessidade de cuidado. E são coisas que a gente precisa desconstruir, porque senão, infelizmente, a gente reforça que a gente tem que estar em determinados espaços e outros espaços a gente não pode estar. Então, a gente é colocada no espaço do cuidado,
no espaço do cuidado com o lar, com os filhos, mas não é colocada em espaços de tomada de decisão, de poder, espaços ocupados majoritariamente por homens, como é no caso do futebol. Então, a gente entende o elogio, mas esse elogio, ele carrega tudo isso, ele carrega todo esse fardo de que nós mulheres ainda hoje em dia somos vistas como frágeis, como quem necessita de cuidados, então é algo que precisa ser visto com atenção. Muito obrigada. Obrigado, presidente, obrigado, vereadora Estela, e obrigado aos demais vereadores.